Estamos estudando as riquezas da graça, através dos ensinos de Paulo, na carta aos Efésios. Você há de concordar comigo sobre uma circunstância que você já vivenciou. Mofo é uma coisa muito difícil de ser vencida. Eu não sei se você já teve alguma experiência, já teve algum contato com qualquer superfície, qualquer coisa que pegou mofo, que começou a crescer, aquele bolor por causa da umidade e a dificuldade que muitas vezes existe em retirar isso de forma permanente. Certa vez na casa da minha mãe, lá em Tararé, quando eu ainda morava com ela, eu me lembro que o banheiro começou a ficar com manchas de mofo no teto, por causa da umidade, por causa da pouca ventilação, e aquilo começou a surgir no teto, aquelas manchas pretas, o banheiro todo pintado de branco, e o que nós falamos, tem que ser retirado, porque senão isso cresce, isso pode prejudicar a respiração, enfim. Estamos sabendo que a água sanitária tirava. Se espirrar água sanitária em cima de uma mancha de mofo na parede, você vai ver aquele negócio desaparecer. Pelo menos os nossos olhos. Foi limpo uma vez aquele teto. Já é difícil você espirrar alguma coisa para cima, porque vem tudo na cabeça. Você respira aquilo lá, faz mal, mas nós fizemos. Ajudamos a minha mãe lá e tiramos o mofo do teto. Passou um tempo, a janela era pequena, a umidade continua, porque é banheiro, e o mofo voltou. Aí nós descobrimos que tinha uma tinta. Uma tinta na época que ajudava a prevenir o crescimento do mofo. Compramos a tinta, passamos a tinta, demos uma de pedreiro lá na casa, de pintor, pedreiro não era de pintor, fizemos. Naquele momento, sumiu. Aquilo é o que a gente entendia que era suficiente para retirar o mofo. Tempo depois, umidade de novo, falta de ventilação, começaram a aparecer de novo algumas manchinhas. Mas o que é interessante é que a gente pode olhar essa história, esse exemplo, com algo muito semelhante com o que nós vivemos na nossa caminhada cristã. Se você for pensar o quanto que é difícil você tirar o mofo, e às vezes é até impossível, dependendo da superfície. Você já viu pegar em madeira, então é mais difícil ainda, dependendo da profundidade que entra. A vida cristã, eu e você, temos algo dentro de nós, podemos chamar de um mofo, o pecado, que nos impede, mesmo com todo o entendimento que nós temos de como vencê-lo, de como cumprir a vontade de Deus, de como agradar ao Senhor, nós sabemos que em alguns momentos nós falhamos. Nós não agradamos a Deus em todos os instantes. Nós desobedecemos. É preciso então o conhecimento, é preciso disposição para nós colocarmos isso em prática e vencer dia após dia o mofo do pecado que brota dentro de nós, todo momento que nós queremos obedecer ao Senhor. Essa é a nossa realidade, essa é a vida cristã. Mas quando pensamos nisso e no relacionamento com Deus, podemos nos questionar, então, se isso é real, se isso acontece em todos os cristãos, como é que Deus nos ama? Se é que Ele nos ama. Será que Ele continua nos amando quando nós falhamos? Será que Ele continua nos amando, nos protegendo quando nós não conseguimos em todo o tempo fazer aquilo que agrada a Ele? Para nós termos essa resposta, nós precisamos olhar então, não para as nossas ações, mas para o caráter de Deus. Olhar para quem Deus é e como Ele age, como Ele já agiu ao longo de toda a história. E o apóstolo Paulo vai nos ajudar então na continuação do texto a entender exatamente isso. Como que dentro da história, Deus revela o seu caráter e nos mostra sobre este amor. Então convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, continuando o texto que estamos estudando, agora do versículo 11 até o versículo de número 14. Efésios capítulo 1, do versículo 11 até o versículo de número 14. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Nele, digo no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela liberdade que temos de estudar a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor ilumine as nossas mentes, direcione os nossos pensamentos, para nós podermos entender a Tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, então o apóstolo Paulo, através da história, ele vai nos mostrar qual é o caráter de Deus, pelo propósito que ele tem em tudo aquilo que está acontecendo desde sempre. E quando nós olhamos o texto, no versículo de número 11, no primeiro pedaço, você vai encontrar então que há uma fidelidade de Deus ligada a algo do passado. Porque ele começa então dizendo, lembre comigo, você que pôde acompanhar, que ele está falando, está tendo um momento de louvor, um momento de gratidão a Deus. Isso começou lá no versículo 3 e vai acabar agora no versículo 14. Então é uma continuação, por isso que você pega então esses trechos, que você está no meio da frase. E ele está falando então de algo no passado, porque ele fala, fomos feitos herança. Então ele não olha para o momento presente, mas ele está olhando para trás. E quando ele fala fomos, a quem ele está se referindo? Veja que tem um contraste aí no versículo de número 13. No versículo 13 ele começa dizendo, em quem também vós. Então ele está falando de dois grupos. Ele está falando de alguém que foi abençoado no passado, de alguma forma, e ele está falando de pessoas no presente. A carta é aos Efésios. Então ele está falando àquele povo, àquela igreja. Então Paulo está se referindo aos judeus e aos gentios. Os judeus tiveram então uma ação do Senhor no passado. A história de Israel, você sabe, começa há muito tempo antes daquilo que aconteceu então na cidade de Éfeso. Então você vê que no Antigo Testamento você se depara com uma aliança de Deus com o seu povo. O Antigo Testamento revela então um povo chamado para ser do Senhor, o povo de Israel, o povo que ia receber então uma herança de Deus. Veja o que diz Deuteronômio 4:20, mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Então veja, Paulo está usando essa mesma expressão, agora no versículo 11, quando ele diz, no qual fomos feitos herança. Ele está lembrando isso que aconteceu no passado. Deus escolheu este povo para ser herança. Quando ele está olhando então para o passado, ele está lembrando daquilo que Deus então já fez. Porque quando você fala em alguém que vai receber uma herança, é porque essa pessoa então ela está ganhando algo. Ela não está conquistando algo. Ela não está batalhando para receber aquilo. Ele está então olhando para o passado e ele está dizendo que o povo de Israel recebeu um presente de Deus. Eles receberam uma bênção de Deus. Mas por que eles receberam isso? Alguém lê para nós? Tem aqui dois textos. Deuteronômio 7, versículos 6 e 7. E o outro texto, Deuteronômio 9, 5 ao 9. Alguém pode ler para nós o primeiro e o outro lê o outro, por favor. Isso. O texto do capítulo 9.
Isso. Então ele está falando sobre uma aliança que foi feita com Abraão, mas para um povo que não era o mais forte, que não era o mais numeroso, que não era o mais justo, não era o mais reto. Por que então que Israel foi escolhido como povo do Senhor? Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele está nos fazendo olhar para o passado e entender primeiro a fidelidade de Deus, a sua aliança, ao seu povo, por causa do seu amor, por quem ele é, e não por quem o povo é. Porque não depende de Israel ser ou fazer para Deus os escolher povo dele. É o que diz o texto, nos dois textos de Deuteronômio 7 e o 9. Então o que nós vemos Paulo começar a falar é que Deus, ele então não faz algo pelo nosso esforço, e por isso ele está falando de herança. Não é algo conquistado, é algo que foi recebido, é uma dádiva, é um presente de Deus. Deus definiu que aquele seria o seu povo pela sua própria vontade, pelo seu próprio caráter, pelo seu próprio amor, e não por eles merecerem ou não. Então veja só que a demonstração do Senhor conosco, com o seu povo, é pela sua própria fidelidade, a si mesmo, ao seu amor, à sua santidade. Então veja que Paulo, ele está dizendo algo que está ligado àquilo que já disse no versículo de número 10. Se você voltar comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, ele estava dizendo, versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele estava dizendo então que todas as coisas ao longo da história estão acontecendo para convergir em Cristo, para chegar a Cristo Jesus. Isso também acontece desde o Antigo Testamento. Deus escolhe esse povo, não é por acaso. Ele está escolhendo para que tudo ao longo da história vá convergir em Cristo, vai chegar em Cristo Jesus, e isso então vai ter um propósito. Por quê? Ele está então nos lembrando que tudo está cooperando para cumprir o propósito de Deus na história. E qual é esse propósito? Veja o que o texto mesmo diz, na continuação. Vamos ler o 11 novamente para continuar e entender o 12. Ele diz, nele digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Qual é o propósito? Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Veja então, o apóstolo Paulo está dizendo que o propósito é o louvor da glória do próprio Deus. A história, tudo aquilo que está acontecendo, que vai convergir em Cristo, que vai chegar em Cristo, né? Você vê a revelação mostrando isso, é para louvor da glória do nosso Senhor. O povo de Israel, quando foi chamado, foi escolhido naquele instante, apesar de ele não ser o mais numeroso, Deus o escolhe por amor, para que eles pudessem louvar a Deus em suas ações, e levar os outros povos a entender que esse também era o propósito deles, louvar ao único Deus verdadeiro. Mas você olha para o Antigo Testamento, você observa então que Israel não cumpriu isso. Eles desobedeceram em alguns momentos, no deserto, né? Quantas vezes eles murmuraram, foram incrédulos, então eles não foram fiéis a Deus. Apesar disso, Deus permaneceu fiel. Os propósitos de Deus nunca deixaram então de existir. O louvor a Deus nunca deixou de ser conduzido através da obediência do seu povo ou na desobediência no juízo. Você olha para o Antigo Testamento, as guerras, você olha para o Antigo Testamento, os momentos onde Israel pecava e Deus permitia a opressão, o final desses períodos era louvor a Deus. Porque o Senhor está então conduzindo toda a história para cumprir o seu propósito. Então Paulo vem dizer no versículo de número 12 que a história está acontecendo para louvor da sua glória. Quando ele chama então nós, ele está restringindo um pouco essas pessoas, porque agora ele está falando deles, judeus da igreja primitiva, que foram trabalhados pelo Senhor ao longo de todo o tempo por causa da história,
e agora passaram a crer em Cristo Jesus. Então veja, a história está acontecendo. Há um propósito de Deus. E o Senhor então está revelando o seu caráter ao longo de toda a sua história, mostrando quem Ele é, sua fidelidade, o seu amor, como é que Ele então está agindo neste mundo. Eu não sei se você já teve a oportunidade, certa vez nós fomos para Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu, a primeira coisa que você pensa é de beleza natural, você tem essa vista aqui, que são as cataratas. É coisa maravilhosa de você enxergar. A quantidade de água, a força que tem aquilo. É muito bonito. Mas há um outro lugar também que você pode conhecer, se você tiver essa oportunidade, né? Fica aí de sugestão de passeio. É este parque aqui. Este parque, eu trouxe 2 imagens que eu encontrei na internet desse parque. Nós pudemos ver ele, né, pessoalmente. Se chama Parque das Aves. Talvez eu já tenha comentado alguma vez com os irmãos, mas eu trouxe a imagem para nós podermos pensar novamente. E quando você entra nesse lugar, você vê as aves soltas. Todas as aves estão soltas. Até mesmo você olha aqui, você olha essas araras, elas estão soltas. Há um viveiro bem grande, maior até do que o tamanho da nossa igreja. Ele é bem grande, bem alto, e tem várias dessas araras soltas. Elas são aproximadamente desse tamanho, e elas ficam sobrevoando a sua cabeça. Elas são muito bonitas, muito coloridas. Você passa por umas trilhas, onde você tem aqui contato com os animais que chegam perto. Tucanos, outras aves. No início tem uma parte onde os flamingos estão. Eu não sei se você já viu um flamingo de perto, mas tem um tom de cor que você não vê em lugar nenhum. É um rosa para o laranja, uma cor muito forte. E todos eles juntos, não tem outra coisa a fazer quando você começa a observar isso. Você começa a olhar aquilo e você só começa a entender a beleza da criação de Deus. Tanto nas cataratas quanto nas aves. E aqui é um exemplo, porque é algo que eu nunca tinha tido experiência de estar tão perto de aves, assim, nessa proporção. E é uma coisa de brilhar os olhos. Isso nos leva a louvar a Deus. Tudo na nossa vida deveria ser assim. Deveria ser para conduzir louvor ao Senhor. Nós somos, então, chamados por Deus para louvar a Ele em todos os momentos. Mas assim como Israel, em alguns instantes, nós acabamos deixando de olhar para o Senhor, para a beleza do seu caráter, e deixamos de louvar a Deus quando nós caminhamos em desobediência. Mas apesar disso, o propósito de Deus nunca é deixado de lado. Porque Deus continua sendo o mesmo. O caráter de Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus que escolheu aquele povo no Antigo Testamento por quem Ele é, e não pelo povo, pelo reconhecimento, pelas ações. E aí Paulo então faz uma transposição. Ele sai do passado e ele vai para o presente. Quando nós chegamos então no versículo de número 13, você vê então ele falar agora desta fidelidade de Deus, agora no presente, porque há uma aliança no presente. Mas agora nós vemos então que um povo diferente passa a fazer parte. Veja então como ele fala no verso 13. Em quem também vós, lembra que tinha um contraste do versículo 11 com o versículo 13, ele falava fomos, passado, e agora ele fala deles, de outro grupo. Ele diz então, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se Paulo começou falando com os judeus, sobre a fidelidade do Senhor na aliança que ele fez no passado, ao chamar um povo, agora ele vai transpor isso ao presente que eles estão vivendo. Ele aplica isso agora aos gentios de Éfeso, que se converteram e se tornaram então parte da igreja. Então veja o que Paulo está fazendo. Ele está criando a história. Ele está nos fazendo enxergar o agir de Deus ao longo da história para entendermos o seu caráter, para entendermos como ele realizou então tudo isso para convergir em Cristo Jesus. Então ele continua dizendo que se os judeus foram escolhidos, ele agora vem falar, se você tiver uma Bíblia na versão NVI,
tanto este versículo quanto o versículo 11, eles começam com a expressão nele. Porque está falando sobre Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que isso acontece. Então vejam só. Ele diz, depois que ouviram, né, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, passaram também a crer. Então nós vemos que os gentios de Éfeso, agora crentes em Cristo Jesus, eles passaram a ser parte da igreja depois de ouvir o evangelho. O que é que eles fizeram de especial para eles serem escolhidos e eles então se tornar parte do povo do Senhor? Se você olha para o Antigo Testamento, o que é que Israel fez? Nada, não tinham nada de bom, nada de especial para Deus falar, esse povo é o melhor, esse povo é o mais numeroso. Não, eles não eram. Deus os escolhe pelo seu próprio amor, como diz o texto de Deuteronômio. Os gentios, por que eles foram escolhidos pelo Senhor? Por que os gentios, aqueles que não são da linhagem judaica, passam a fazer parte da igreja? E a palavra do Senhor, então, ela nos responde. Alguém pode ler para nós? Texto de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 ao versículo 46. Vejam só então o que é que a palavra nos mostra. Como é que os gentios podem fazer parte da igreja? O texto nos mostra que alguém só vai se aproximar do Senhor se nele o Senhor já trabalhou. Se o Senhor já tocou em seu coração, já concedeu a ele a fé, se o Senhor já converteu o seu coração. Ninguém vai ao Pai senão através de Cristo, e ninguém se relaciona com Ele se não for do Senhor, se Deus já não estiver trabalhando. Então, a diferença entre os israelitas e os gentios é nenhuma. Por que eles se tornaram um povo de Deus? Porque Deus trabalhou na vida deles, porque Deus, pela sua própria vontade e seu próprio caráter, Ele escolheu definir aquelas pessoas como parte do seu povo. Aquilo que nós já vimos em outro momento, no versículo 4, que Deus já escolheu desde antes da fundação do mundo. Não é? Então veja que o Senhor está trabalhando, e quando você olha para os Efésios, você se lembra do contexto em que eles vivem, onde, uns capítulos à frente, vai falar sobre a deusa Diana dos Efésios, aos quais o povo clamava. Então, era uma cidade idólatra. Era uma cidade que vivia no pecado, era uma cidade imoral pelas práticas sexuais imorais que existiam naquele lugar. Quando você olha para esse contexto, você vê que pessoas desse meio passaram a fazer parte da igreja do Senhor. Você começa a entender um pouco melhor o que significa graça. Porque merecimento não existe ali. Eles se tornaram parte da igreja, por quê? Porque o Senhor trabalhou na vida deles. Porque Deus, pelo seu amor, pela sua fidelidade a uma aliança, Ele continua agindo e trabalhando na vida daqueles aos quais Ele mesmo está concedendo fé. Se você olha então os judeus, se você olha então os gentios, todos eles então glorificam a Cristo da mesma forma. Porque eles foram conduzidos ao reino de Deus da mesma forma. Porque o Senhor assim os trabalhou neles. Né? Então nós vemos aqui Paulo fazer esta linha do tempo, passado e presente. Alguns anos atrás, eu e a Vânia tivemos a oportunidade, nunca tinha feito isso, tivemos a oportunidade de viajar de avião. Nunca tinha feito, morria de medo, e nós encaramos isso para a gente poder chegar no Recife, para conhecer as praias, enfim. E é interessante de você olhar na janela, se você tiver coragem de olhar na janela do avião, dá um pouco de medo no começo, mas quando você começa a analisar os detalhes, você começa a ver tudo tão pequeno, mas é tudo muito bonito. A cidade, as praias,
Teve um momento que nós estávamos próximos já de Recife, e nós começamos a ver a orla das praias de cima. Uma coisa que a gente não vê todos os dias, né? Você vai para a praia e você vê de frente aquele mar, areia, você olha para trás, tem prédios, mas olhar de cima, você consegue enxergar aquilo de uma forma mais ampla. É muito interessante isso. Então, se você ainda não teve essa oportunidade e tiver, veja e confira isso, porque é muito interessante. É uma imagem muito próxima com essa daqui, duas que eu encontrei na internet, para a gente poder ter uma ideia. Você enxergar coisas que de baixo você não enxergaria. Né? E o que nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo está fazendo, é exatamente isso. Se você for na praia, você vai enxergar aquilo no seu limite, aquele pedaço que você tem. Se você subir no avião, você olhar pela janela, você não vai ver só aquele pedaço. Você vai olhar de uma forma mais ampla toda a praia, até a extensão, cidades e tudo mais. Paulo está nos mostrando aqui, então, nesse trecho, uma visão ampla do que está acontecendo na história. No passado, Deus chamou o seu povo, escolheu Israel para ser o seu povo por causa do seu amor e não pelas características deles. E este povo, apesar da desobediência, seguiu, porque alguns eram escolhidos de Deus e eles permaneceram fiéis. Porque nós tivemos alguns incrédulos no meio dos israelitas. E então o propósito de Deus não deixou de existir. No passado já estava visível isso, Ele está revelando para nós. Nós temos então ali no tempo da igreja primitiva, os judeus que se convertem em Cristo. Ou seja, veja, está acontecendo, mas não para por aí. Porque Ele nos leva a enxergar até o presente que nós vivemos. Porque os judeus da igreja primitiva, como os gentios da igreja primitiva que se converteram, não pararam ali o serviço deles. Eles continuaram anunciando o evangelho. Então veja, há uma visão ampla do que está acontecendo na história, do propósito de Deus. Então quando você olha toda essa história, você entende. Chegou até você? É porque tem um propósito aí. Qual é o propósito de Deus? Louvor da sua própria glória. Se o evangelho chegou até nós e nós compreendemos isso, nós somos parte desse propósito. E nós vamos ser usados como a igreja primitiva foi, para continuar contando as boas novas neste mundo, para que o mundo possa cumprir o propósito de Deus. Vai convergir tudo em Cristo Jesus. Todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Então veja, Paulo está mostrando isso para nós. Está mostrando esta visão ampla, Mas você pode dizer assim, como é que isso então chega até mim? Como é que você pode ter certeza que você faz parte disso? Dessa história, que esse propósito está em você. E aí Paulo então continua nos mostrando que não é só pelo passado, pelo presente que ele estava vivendo, mas pelo futuro, aquilo que o Espírito Santo iria então fazer no seu povo. Veja que ele diz então, no final do versículo 13 e o versículo de número 14. Ele nos mostra, vou ler o 13 novamente. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, Paulo está falando aqui sobre um selo. Ele está falando, vocês foram, os gentios ali inicialmente, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando ele usa essa expressão selados, ele está falando sobre uma marca que eles têm. Uma marca de que eles fazem parte desse povo que vai receber uma herança. Eles são esses que vão receber a dádiva de Deus. O presente de Deus, sem que precisem merecer. Então veja, ele está dizendo que isso aconteceu com aquelas pessoas que moravam na cidade de Éfeso, algo que o Senhor Jesus, então diz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando ele está falando, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está falando sobre essa herança, que vão receber aqueles que passaram a crer em Cristo Jesus. Mas Paulo está falando aqui não só sobre um selo, de uma marca, mas ele está falando aqui então que há um pagamento que eu e você recebemos de forma adiantada.
o Espírito de Deus. Ainda nós não vivemos de forma plena para o Senhor, mas o fato de nós recebermos o Espírito de Deus, isso então já traz sobre nós como uma das primeiras evidências de que nós fazemos parte deste propósito que o Senhor tem, de levar todos, o seu povo, ao louvor da sua própria glória. Mas você pode se perguntar, mas como é que eu sei que eu tenho então o Espírito Santo em mim? Qual é a evidência que eu tenho de que ele já habita em mim, né? Porque você já deve ter ouvido falar em alguns outros meios de outras igrejas sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Ou um segundo batismo, e alguns falam até da necessidade dele para você viver os dons, né? No caso, os dons, dom de línguas e aí por diante. O que é que Paulo está mostrando para nós neste momento? Que não há um instante após. Você acredita e você é selado. Você acredita através da pregação e você recebe este pagamento adiantado. Então, se você for se perguntar, será que eu tenho o Espírito Santo em mim? Qual é a evidência de que você tem o Espírito Santo? Crer. Você crê em Cristo? Você ouviu o Evangelho e passou a crer? Esta é a evidência que Paulo está dando para nós. De que você possui o Espírito Santo, você foi selado, você vai receber esta herança, você é aquele em quem Deus vai cumprir o seu propósito. Pois veja só o que a palavra então ela nos diz. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Alguém pode ler para nós, por favor? A palavra do Senhor nos mostra que você não pode acreditar nas verdades espirituais que as Escrituras têm, que o Evangelho traz, se não for através da ação do Espírito de Deus. Ou seja, para você crer, o Espírito de Deus está trabalhando em você. O Espírito de Deus está em você. Quando você demonstra fé, esta fé só é possível por causa da ação do Espírito. O Senhor está trabalhando. Então, o apóstolo Paulo está nos mostrando nesse momento que há evidências. E aí você continua na sequência da vida de santidade, o arrependimento, aquilo que você viveu para professar a sua fé. Isto é evidência de que o Senhor habita em você. Você é parte dos propósitos de Deus neste mundo, onde Ele está usando a sua vida para louvor da própria glória dele. Ou seja, você recebe dons do Senhor, ao qual nós vamos ver mais à frente, para quê? Para que Deus possa ser louvado. Todas as coisas, elas estão caminhando para que o propósito de Deus se cumpra. O texto diz para nós no versículo de número 10, vai convergir tudo em Cristo, todos em Cristo, e nós estamos aqui com o propósito de pregar o Evangelho para que as pessoas compreendam isso. Elas foram feitas para a glória de Deus. Elas foram feitas para o louvor da glória do Senhor. Mas você pode pensar então, em alguns momentos, eu falho. Quando nós falhamos, nós vemos a história que o Senhor então ele age nos disciplinando, nos ensinando, nos conduzindo de volta à obediência, mas em todos os momentos o propósito de Deus não deixa de acontecer. Tudo está sendo direcionado para que o louvor seja dado ao único que é digno, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da igreja primitiva, o Deus a quem nós servimos, conhecido, revelado por meio de Cristo Jesus. Deus nos abençoe para que esta certeza jamais saia da nossa mente, porque a certeza da fé, do selo do Espírito, nos leva ao serviço.
nos leva a pregar o Evangelho, para que outros possam conhecer, para que outros possam louvar a Deus. Que o Senhor use as nossas vidas para, com sabedoria, conduzir outras pessoas até Cristo Jesus e venham junto conosco nesses momentos de louvor e adoração ao Senhor ao longo da vida. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria de